Sabe quando a gente precisa apresentar um assunto mais difícil, com um conceito meio complexo que a pessoa demora a entender? A nossa dificuldade muitas vezes é fazer com que um interlocutor se envolva justamente porque ele precisa compreender esse assunto. E claro que a gente tem receio de não nos fazermos entender. Por quê? Porque isso é a comunicação. Então, se você fala de um jeito que a pessoa não entende, não vai conseguir alcançar o resultado que você precisa. Neste vídeo, eu vou te apresentar formas de você apresentar conceitos difíceis de um modo que torna tudo mais simples. Mas antes, já dá aí o teu like para esse vídeo e também se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. E aproveite para compartilhar para que mais pessoas estejam aqui com a gente. Primeira dica: comece a fala pela situação presente. Traga à tona o quanto se sabe do assunto naquele espaço, sem pressupor muito conhecimento por parte do público. Por isso você traz como a situação está hoje, no momento presente, para que as pessoas possam se inteirar do que está acontecendo em relação ao tema que você vai falar. Outra dica: desperte a curiosidade. Ao apresentar o assunto difícil, procure instigar as pessoas a quererem saber mais sobre ele. Elas precisam ficar se perguntando por que disso, como isso. Então isso depende da narrativa que você vai construindo, do modo como você vai apresentando para que elas queiram saber mais. Apresente os conceitos um a um. Você vai fazer o seguinte: levar ao público uma explicação mais simples dos conceitos menores, dos termos que você está usando, que são necessários ao entendimento do conceito maior. Então você vai indo por partes, um a um desses conceitos, para que a pessoa consiga estabelecer essa contextualização necessária para entender o conceito maior e mais difícil. Outra dica é usar metáforas e analogias. É necessário fazer uma ligação entre fatos não compreendidos, entre conceitos muito complexos, com o modelo mental com que as pessoas veem o mundo. Por isso que metáforas e analogias funcionam bem, porque as pessoas logo visualizam na prática o que seria esse assunto difícil. Então elas conseguem ter uma visão muito mais clara para começar a entender esse tema. E nessa linha, a outra dica aqui, que é sempre use exemplos. Eles são sempre bem-vindos porque funcionam como a aplicação do conceito a um fato concreto. Por isso, usar exemplos te ajuda a explicar conceitos difíceis. Mas mesmo que seja um assunto mais fácil de entender, os exemplos tornam a fala mais dinâmica, mais interessante. Então, por isso, você precisa e deve usar sempre que puder. Existe outra ferramenta explicativa bem interessante, que é você deixar claro o que a sua ideia não é. Quando você está explicando o assunto, está construindo um pequeno modelo mental ali naquele momento. Está fazendo com que as pessoas percebam aquela questão específica. Então é interessante você reduzir as possibilidades, porque isso vai deixar ainda mais claro o que você está abordando e o ponto onde você quer chegar. Lembre-se sempre que é útil reduzir as possibilidades. Pense, você só consegue passar uma nova ideia poderosa ao público se tiver aprendido como explicá-la. Caso contrário, as pessoas não vão se conectar, não vão entender, não vão valorizar o seu assunto. Por isso é tão importante seguir essas dicas e ficar aí no dia a dia monitorando o seu desempenho para entender como você tem se expressado e o que precisa avançar para ter uma oratória cada vez melhor. Nos vemos no próximo vídeo, já vou esperar aqui o seu comentário.